Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, seguindo a sugestão dos inscritos, eu tô trazendo para vocês a história do fuzil de assalto, que é o armamento de serviço das Forças Armadas da Suíça desde a década de 1990 e que mesmo nos dias atuais ainda apresenta excelentes características que o tornam bastante versátil e admirado em todo o planeta. Eu tô falando do fuzil suíço SIG SG 550, popularmente conhecido como SIG SG 550, que tem uma gama interessante de modelos variantes e é usado por quase 30 países, onde o Brasil se inclui na lista, com essa arma sendo empregada no Paraçar, que é uma unidade de elite da Força Aérea Brasileira. Inclusive, não só no Brasil, mas em diversas nações, esse fuzil é bastante usado em unidades especiais militares de várias categorias, e ao longo do material vocês vão entender o que de tão atraente essa arma tem para ser designada em missões de alto risco. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas, e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história da arma de hoje começa no ano de 1978, quando as Forças Armadas da Suíça emitiram um requerimento de substituição do fuzil de batalha usado pelos militares na época, que era o SG-510, batizado por eles como STGW-57, e que usava o cartucho calibre 7,5 por 55mm. Esse requerimento enfatizava que o novo projeto deveria ter uma modularidade alta, permitindo a troca de componentes com certa facilidade para que a arma pudesse ser empregada em diferentes funções. Para isso, os modelos criados deveriam ir desde um fuzil de franco atirador até uma carabina compacta, sendo essa última usada por paraquedistas, tripulações de veículos e aeronaves e também por tropas secundárias, como as de logística, por exemplo. Outro ponto do requerimento falava sobre a necessidade de redução do peso da arma em relação ao SG-510, porém mantendo a precisão dos disparos até 300 metros de distância ou mais. Algumas empresas apresentaram seus projetos, mas na fase final de análises, restaram dois modelos nacionais, o C-42, fabricado pela estatal Waffenfabrik Bern, e o SG-541, fabricado pela empresa SIG. Aliás, é importante esclarecer que nessa época, a empresa suíça não se chamava SIG Sauer. Isso só aconteceu em 1976, quando ela comprou a empresa alemã Sauer Zum e abriu uma nova empresa na Alemanha. Lá na Suíça, a corporação ainda se chamava SIG apenas. Bom, depois de muitos testes com os dois concorrentes, ficou definido que o cartucho mais apropriado para essas armas seria o 5,6 por 45mm Gewehrpatrone 90, conhecido também como GW Pat 90. Esse cartucho nada mais é que uma versão suíça do modelo 5,56 por 45 OTAN, só que com um projétil um pouco mais pesado, com 63 grains de massa, e também aprimorado para ser usado em canos com passo de raiamento de 1:10, que foi o tipo instalado no C-42 e no SG-541. Ainda assim, esses cartuchos da OTAN e da Suíça são totalmente intercambiáveis entre quaisquer armas que disparem um calibre 5,56 por 45mm. Depois de alguns anos de testes, em fevereiro de 1983, os militares decidiram que o SIG SG-541 era a melhor opção, e em outubro do mesmo ano, a sua designação foi alterada para SG-550. Depois de muitos processos burocráticos, a produção oficial da arma começou em 1986, mas ela só foi entrar realmente em serviço com o exército em 1990, onde ganhou a designação militar de STGW-90. As características de um SG-550 são as seguintes. O seu sistema de funcionamento é o de pistão a gás de curso longo, disparando através de um ferrolho fechado e rotativo. O retém do carregador e o seletor de modo de disparo, o qual está inclusa a trava de segurança, são ambidestros. Esse fuzil pode disparar em modo semi-automático, rajada de 3 tiros e totalmente automático, sendo que existe uma trava externa no lado esquerdo do receptáculo que, caso o operador queira, pode ser girada para impedir que o modo totalmente automático seja escolhido por acidente. O seu guarda-mato pode ser dobrado lateralmente para a direita ou para a esquerda, permitindo assim que o operador possa disparar sem problemas usando luvas grossas. A coronha é rebatível para o lado direito do receptáculo, deixando a arma quase 23 centímetros mais compacta. Os carregadores, originalmente, são feitos em polímero translúcido e foram montados com conexões externas que permitem que eles sejam encaixados lado a lado, aumentando muito a velocidade de recarga numa situação de tiroteio intenso, mas, em contrapartida, o peso da arma aumenta bastante também, o que torna essa prática de encaixar mais de um carregador extra um tanto questionável.
O retém do ferrolho fica só no lado esquerdo do receptáculo, mas caso o atirador seja canhoto e queira soltar o ferrolho usando a mão direita depois de recarregar a arma, basta puxar a alavanca de manejo um pouco mais para trás e soltar, que o ferrolho sai da retaguarda. Na parte frontal inferior do guarda-mão existe um bipé feito em alumínio instalado de fábrica, e mais adiante há um ponto de apoio para uma baioneta, que tem o seu outro ponto de encaixe na base do quebra-chamas. Tanto o bipé como o suporte da baioneta precisam ser removidos caso o operador queira instalar um lançador de granadas abaixo do cano. Na versão fuzil de assalto, o lançador é do modelo GL5040, e na versão carabina, que tem o cano mais curto, o modelo é o GL5340. Ambos disparam uma granada calibre 40 por 46 mm. A coronha, a empunhadura de gatilho e o guarda-mão são fabricados em polímero de alta resistência, contribuindo para a redução do peso final da arma. E a tampa da caixa da culatra pode receber trilhos e suportes com engate rápido, para que miras telescópicas ou holográficas sejam instaladas. Ao longo da sua existência, ainda seguindo o plano inicial de uma alta modularidade, a ZIG construiu uma gama interessante de modelos variantes, com o objetivo de abranger quase todos os tipos de emprego em combate, conforme vocês vão ver a seguir. A primeira derivação, criada em 1988 a pedido da polícia suíça, foi o fuzil semiautomático de franco atirador SG-550-1 Sniper. Ele veio com uma série de modificações. A coronha foi modernizada e, além de ser rebatível, passou a ser ajustável na sua extensão e na altura do apoio para a bochecha do atirador. A empunhadura do gatilho também foi modernizada e tem o seu ângulo de inclinação ajustável. O bipé foi redesenhado, passando a ter uma construção mais robusta. O cano, que é do tipo pesado nessa variante, é bem mais comprido, medindo 25,6 polegadas. Além disso, ele teve uma usinagem melhor trabalhada, visando o aumento da precisão nos disparos. O gatilho teve o seu mecanismo refinado, passando a ser de estágio duplo. O quebra-chamas foi removido e um elástico anti-miragem foi instalado entre a base da mira telescópica e o bloco de gases. Para quem eventualmente não saiba, esse elástico serve para evitar que o calor gerado pelo cano por conta de disparos consecutivos aqueça o ar na frente da mira telescópica, criando assim uma espécie de efeito de miragem, prejudicando drasticamente a aquisição de alvos pelo atirador. Com esse elástico esticado ali, esse ar aquecido tende a contorná-lo e subir fora da linha de visão da mira, não atrapalhando a precisão dos disparos. Outro modelo inserido no mercado logo no início foi o SG-551, que é uma versão carabina automática, já que mantém o mesmo calibre e regime de disparos, só que a arma tem um cano mais curto, medindo 14,3 polegadas. O bipé foi removido e o guarda-mão foi levemente redesenhado. Essa versão não aceita a instalação do lançador de granadas e nem da baioneta. No ano de 1998, mais um modelo variante entrou no mercado, que foi o SG-552 Comando. Essa é uma versão mais compacta ainda de carabina automática, com seu cano medindo somente 8,9 polegadas. Algumas alterações foram feitas tanto na parte externa quanto interna dessa arma. Por fora, o desenho do quebra-chamas, do guarda-mão e da alavanca de manejo do ferrolho foi modificado. O cano passou a aceitar o rosqueamento de um supressor de ruídos. Por dentro, a mola recuperadora foi trocada de posição, passando a ficar atrás do transportador do ferrolho e não mais na frente, junto com o pistão a gás. Fiquem tranquilos que mais pra frente eu vou mostrar o funcionamento da versão 550 e da 552, e vocês vão enxergar a diferença entre esses mecanismos. A versão comando tinha a opção de receber trilhos Picatinny instalados na tampa da caixa da culatra e no guarda-mão, tanto nas laterais dele como na parte inferior. Dessa forma, uma boa quantidade de acessórios poderia ser instalada de maneira a ajustar a configuração da arma de acordo com a missão designada. Chegando no ano de 2008, o modelo SG-552 foi descontinuado, e no seu lugar entrou o modelo SG-553. Embora se pareça bastante com o seu antecessor, a principal mudança foi interna, com a mola recuperadora voltando a ser posicionada à frente do transportador do ferrolho, assim como já era na versão 550 e 551. A alegação desse retorno ao sistema anterior é de que alguns problemas de confiabilidade foram percebidos no mecanismo do 552, e a empresa não queria que essa carabina compacta permanecesse problemática para sempre. Tudo bem que essa percepção chegou só 10 anos depois, mas antes tarde do que nunca. De qualquer forma, naquele ano também foi colocado no mercado um kit de conversão que permitia instalar o mecanismo interno do SG-553 no receptáculo do SG-552, tornando a arma uma espécie de 552 modernizada. Essas versões convertidas ficaram conhecidas como SG-552A1.
A SIG aproveitou essa espécie de relançamento da carabina e também começou a fabricar uma versão dela municiada com um cartucho calibre 7,62 por 39mm, a qual ficou conhecida como SG553R. Em 2009, ela lançou no mercado uma versão calibre 22LR, chamada SG522LR. Por fim, uma versão calibre 7,62 por 51mm foi inserida, conhecida como SIG SG751SAPR, onde essa sigla se refere a Semi-Auto Precision Rifle. Chegando no ano de 2016, mais um modelo foi adicionado no catálogo, que foi a versão no calibre 300 Blackout, batizada como SG553BK. Praticamente todos esses modelos variantes têm subvariações, com alterações em peças de acabamento, tamanho do cano e regime de disparo. Afinal, as possibilidades de configurações são muito grandes, seguindo desde sempre o objetivo proposto de uma alta modularidade. No mercado civil em todo o planeta, foram disponibilizadas versões dessas armas unicamente semiautomáticas, tendo também as mesmas possibilidades de customização, exceto pelas restrições legais de cada estado ou país. Nos Estados Unidos, devido a algumas leis de importação, foi exigido que uma parte dos fuzis e carabinas da marca fossem construídos dentro do próprio país, e essa montagem ficou a cargo da SIG Arms, que foi fundada em solo norte-americano em 1985 e em 2007 foi renomeada, passando a se chamar Sig Sauer Incorporated. As versões americanas foram batizadas como SIG 556, e dentre as principais diferenças em relação aos modelos europeus, nós temos o seguinte: o receptáculo inferior passou a ser feito em alumínio e é compatível com os carregadores do tipo Stanag usados nos fuzis AR-15. A sua coronha agora pode ser do tipo telescópica não rebatível, mas os modelos clássicos fabricados na Suíça são compatíveis. O mesmo se aplica ao guarda-mão, que recebeu novos desenhos nos Estados Unidos, mas podem ser trocados pelos modelos suíços. Por fim, tem o passo de raiamento do cano, que passou de 1:10 para 1:7, indicando que o cartucho mais apropriado para ser usado nas versões americanas do fuzil é o 5,56x45 OTAN, e não mais o 5,6x45 GW Pat 90. Entretanto, vale relembrar que os dois cartuchos funcionam perfeitamente na mesma arma, mas nos exemplares norte-americanos, o cartucho da OTAN se comporta um pouco melhor. De qualquer forma, a alta possibilidade de customização dos fuzis se mantém, com o comprador civil podendo fazer todas as alterações desejadas permitidas em lei. Só a título de curiosidade, apesar de ter o mesmo nome da fábrica de armas suíço-germânica, desde o ano 2000, a Sig Sauer Incorporation dos Estados Unidos é corporativamente separada da Sig Sauer alemã, que deixou de existir em 2020. Então, pessoal, depois de conhecer toda a modularidade do fuzil SG550 e sua vasta família, fica fácil entender por que essa arma é tão usada por unidades militares especiais em todo o mundo. A altíssima possibilidade de customização em vários aspectos permite que o operador possa configurar o seu armamento exatamente conforme a designação da sua missão, seja ela uma ação furtiva, um combate em ambiente confinado, confronto em campo aberto e até mesmo disparos de precisão. Outro ponto importante é a sua altíssima resistência à entrada de sujeira e detritos, além da resistência física dos componentes da arma. Por esse motivo, informalmente em todo o planeta, o SG550 é conhecido como o AK suíço. E para matar a curiosidade de vocês, esse aqui é o som de um SG550 disparando no calibre 5,56x45 OTAN. Então agora é o momento da gente conhecer o funcionamento interno do fuzil de assalto SG550 e também da carabina automática SG552, conforme eu prometi para vocês. Vamos começar pelo SG550, que aqui na apresentação 3D está na versão de franco atirador, mas o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo que o fuzil de assalto, ok? Quando o gatilho é apertado, ele desconecta o martelo ou o cão que bate no pino percussor dentro do ferrolho, e esse acerta a espoleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer. Uma parte dos gases gerados no disparo passa pelo bloco de gases e empurra o pistão, que é interligado ao transportador do ferrolho. O ferrolho então se destranca e extrai o estojo disparado. Nessa movimentação para trás, o cão é rearmado e o estojo é ejetado. Em volta do pistão fica a mola recuperadora, que absorve o recuo do mecanismo e o traz de volta no final do seu curso. Nessa hora, um novo cartucho é tirado do carregador e colocado na entrada do cano, com o ferrolho se trancando em seguida, finalizando o ciclo da arma.
No caso da versão 552 Comando, a ciclagem funciona basicamente da mesma maneira, só que a mola recuperadora, conforme falado mais cedo, fica atrás do transportador do ferrolho, apoiada por uma haste alinhada com um pistão, absorvendo e impulsionando o mecanismo interno durante os disparos. Apesar de parecer um funcionamento tão simples quanto na versão 550, não teve os mesmos resultados de confiabilidade, e por isso essa mola voltou a ficar na parte frontal, devidamente redimensionada, claro. Na ficha técnica de hoje, eu vou mostrar os dados da versão padrão dessa família de fuzis, que é o SG-550. As informações básicas dessa arma são as seguintes: o seu peso descarregado é de 4,1 kg, o comprimento total da arma é de 1 metro com a coronha aberta e 77,2 centímetros com a coronha rebatida. O comprimento do cano é de 20,8 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 5,56 por 45 mm OTAN ou GW PAT 90. A capacidade do carregador é de 30 cartuchos, mas existem carregadores com capacidade máxima de 5 ou 20 cartuchos. A cadência de disparos é de 700 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis é de 911 metros por segundo. O alcance operacional é de 800 metros, com auxílio de uma mira telescópica. E o alcance máximo é de 3.900 metros, mas com quase nenhuma precisão, ok? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sanado a curiosidade de vocês sobre esse assunto, e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!